Olá, olá, como estão? Bem-vindos a mais uma aula do Rockerboard. Bem, na aula de hoje vamos ver como utilizar. Antes vimos como ler arquivos XML através de HTTP Connection. Agora vamos ver como ler arquivos e código XML através do módulo de XML. Certo? Vamos fazer dois testes. Olhem aqui. Aqui há várias variáveis. Temos uma caixa de variáveis chamada teste arquivo XML, onde temos um arquivo montado, que já vou mostrar para vocês, XML, e depois outro teste com o código XML, ou seja, colocando diretamente o código XML, com seus respectivos dados. E aqui temos duas variáveis que vão ser compartilhadas, ou seja, vão estar repetidas em ambos pelos testes que vamos fazer. Bem, então, pegando o módulo de XML, que agora vou mostrar para vocês, tenho ele aqui, temos vários comandos. Nós vamos utilizar estes dois. Estes três são para notas fiscais. Reparem que o primeiro faz referência a notas fiscais do Chile, o segundo comando faz referência a notas fiscais da Colômbia e o terceiro a notas fiscais do Equador. Bem, obviamente que sempre vamos trabalhar da mesma maneira. Agora vou fazer um exemplo geral para que vocês fiquem com a ideia e vejam como se trabalha com arquivos XML ou então com o código XML. Bem, aqui temos um código. Vamos utilizar justamente o comando XML Todo Dictionary, onde se coloca o código. Estão vendo? Agora eu mostro para vocês. Qual é o código? Bem, aqui estou com o Visual Code. Este é o código para que vocês possam ver limpo. É um código XML que possui exatamente dois produtos de depósito, onde teremos que obter o preço e o nome do produto. Bom, então, vamos correr e ver qual é o resultado do que ele nos deu. Vamos tentar algum código XML aqui e o resultado é este. Então, como temos um dicionário, o que eu vou ter que fazer é primeiro me posicionar aqui, depois também aqui para obter essa lista, certo? De elementos. Então, vamos fazer isso. Vamos da variável, vamos nos colocar dentro. Esqueci. Primeiro o armazém e depois o produto. Então, aspas simples, armazém, armazém. Fecho aspas simples, fecho colchete, abro colchete, aspas simples, armazém, produto, fecho aspas simples. E vamos indicar isso em dados. Certo? Vamos rodar e ver o que temos em dados. Em dados, temos diretamente a lista. Portanto, como temos uma lista aqui, o que podemos fazer é, diretamente com o for, que é o que vamos fazer. Vamos indicar o for para percorrer a variável dados, que é uma lista, e colocar esse valor justamente em valor. Vamos ver o que acontece quando isso ocorre. Vamos ver o que acontece se mostrarmos na tela, por meio de um alerta, a variável valor. Isso eu não vou executar por enquanto, portanto, executo o for. E reparem, na primeira execução ele me mostra isso e na segunda me mostra outro. Portanto, o que eu preciso fazer agora, e isso aqui já não preciso mais, é basicamente definir a variável com a informação, ou seja, de valor, eu quero obter, reparem, vamos ver, de valor, o que vamos obter, o nome e o preço. Portanto, vamos colocar aspas simples nome. E isso vai ser guardado em produto. O mesmo para valor, sempre entre aspas preço, né? Era assim que dizia. Sempre lembrem de considerar os nomes que estão sendo usados. Aqui vamos colocar um preço e, se vocês repararem, se eu executar isso e executar aquilo, o que vou obter já é o preço que está aqui, o produto que está aqui, a calça. Certo? Então vou montar uma mensagem para que ela possa ser exibida na tela. Reparar, vou usá-lo ou usá-la, porque também pode ser uma camiseta. Produto, certo? Produto variável. Tem um preço variável, certo? Então, veja, se eu executar o for, vamos obter o seguinte, a camisa tem um preço de R$19,99. Se for executado novamente, diz a calça isso, a calça tem um preço de R$39,99.
E é assim que podemos trabalhar com as informações de um código XML e manipular os dados para obter as informações correspondentes e poder fazer com elas o que quisermos. Neste caso, é mostrar uma mensagem na tela com um alerta e por quê? Bom, só como exemplo. Lembre-se de que os alertas não são usados em robôs produtivos, porque, novamente, revisamos isso caso vocês não se lembrem. Quando eu tenho um alerta para que o robô continue, eu preciso clicar manualmente em aceitar. Se eu não clicar em aceitar, o bot fica pausado. Por isso que não se usa em robôs produtivos, porque se o robô roda às 5 da manhã de um domingo, ninguém vai estar, às 5 da manhã na frente da tela esperando aparecer o botão de alerta. Então, por isso que não se usa alertas, em robôs produtivos. Certo? Vamos para o outro exemplo. O outro exemplo é o arquivo. Reparem que aqui eu coloco diretamente um arquivo e esse resultado vai para a variável resfile. O arquivo contém isto. O arquivo contém livros, onde há 3 livros, certo? Com o título, com o autor e com o preço. Então, o que eu quero fazer basicamente é obter o título, o autor e o preço para mostrar uma mensagem na tela. Então, faço o mesmo que fiz antes. Então, resfile. O que eu vou fazer? O que eu quero obter com resfile? Basicamente, primeiro vamos executar, certo? Executamos e em resfile temos o seguinte. Então, temos livros que precisamos acessar aqui, livro que também precisamos acessar aqui e ter esse resultado posterior, que também é uma lista de produtos para podermos trabalhar com eles. Então, vamos fazer isso. Chave livros. Fecho a chave entre aspas simples, colchete, colchete de novo, agora livro no singular. E isso eu vou salvo em dados file, neste caso. Então, vamos ter o seguinte, se verificarmos dados file, vamos ter exatamente a lista que quero percorrer. Então, essa lista é a que eu vou passar para o for para percorrê-la e guardar essa variável em valor. Então, vamos fazer o mesmo teste que fizemos antes. Vou clonar isso porque vou precisar depois. Vamos colocar para mostrar o valor, só para fazer um pequeno teste. E se eu executar o for, vou ter. Aí está, o primeiro elemento da lista, título, autor e preço. Se eu clicar em aceitar, ele vai executar o robô novamente, neste caso. Título, O Pequeno Príncipe, autor, Saint-Exupéry e o preço. E o mesmo com o terceiro, Fahrenheit, Hadi Bradbury, $14. Bom, então, entendi agora. O que vou fazer agora é a mesma coisa que fiz antes. Observe que o procedimento é repetido. Então, o que eu quero obter é o título, o autor e o preço. Então, vamos lá. Então, eu digo, do valor, eu quero obter o título, né? Aspas simples, título, colchete, e isso eu guardo em título. Faço o mesmo com valor, colchete, aspas simples, autor, e guardo em autor. E por último, com o preço, valor, aspas, colchete, digo, aspas simples, agora sim, preço. Fecho aspas simples, colchete, e guardo em preço. Então, se eu executar, veja só, vou ter os 3, título, Fahrenheit, autor, Bradbury e o preço. Então, eu quero mostrar na tela, vou exibir minha próxima mensagem para fazer o teste. O livro, título, né? A variável título. Do autor, autor, tem um preço de preço. Vamos colocar dólares. Ok. Então, se eu executar o for para percorrer o primeiro, ele vai mostrar a mensagem e vai dizer: o livro 1984 do autor George Orwell tem um preço de $15,99. O mesmo com a segunda execução, o livro Pequeno Príncipe do autor Antoine de Saint-Exupéry tem um preço de $12,50. E o mesmo com o terceiro, o livro Fahrenheit 451 do autor Ray Bradbury tem um preço de $14.
Bem, este foi o exemplo de hoje, como trabalhar com XML, como transformá-los em dicionário e como trabalhar com esses dicionários. Espero que seja útil para vocês e nos vemos na próxima aula. Saudações!